Olá! A Lei Seca completa 9 anos agora em junho. Entrou em vigor para diminuir o número de mortes causadas no trânsito. Mas o Brasil continua sendo um dos países que mais registram mortes nas ruas e nas estradas. A Organização Mundial da Saúde aponta o Brasil como um dos líderes em um ranking do qual ninguém quer fazer parte. É o quarto país onde há mais violência no trânsito. Aqui são 23,6 mortes para cada 100 mil habitantes. Só ficamos atrás, na região, de Belize, República Dominicana e Venezuela. Até 2030, segundo a OMS, o mundo vai ter 1 milhão de mortes por ano no trânsito. E o Brasil, se nada fizer, vai continuar na ponta. A Lei Seca é o assunto de hoje do artigo 5º. A lei torna crime dirigir depois de beber. Vamos ver onde esse assunto se encaixa no artigo 5º da Constituição. A nossa Constituição garante o direito à vida e assegura que ninguém pode ser obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, a não ser em virtude da lei. Eu agradeço as presenças do engenheiro de transporte e trânsito, Arthur Moraes, e também o professor de Direito Constitucional, Júlio Edstrom. E aqui no estúdio do artigo 5º, quem também está acompanhando o programa é a paisagista Rose Antonelli, que está aqui conosco. Rose, você perdeu seu marido recentemente, ele estava andando de bicicleta numa ciclovia e foi atropelado. Primeiro eu queria agradecer, mesmo nesse momento de dor, você vir aqui compartilhar a sua experiência, a situação que você está passando, que o intuito nosso é justamente conscientizar as pessoas, e acho que é o seu também, né? É o mínimo que eu posso fazer num momento como esse. Abraçar essa luta, que eu nunca imaginava que um dia estaria aqui passando por isso, mas é o que me resta agora, já que a minha vida mudou radicalmente. Agora, doutor Arthur, a gente sabe, a Lei Seca está completando 9 anos, como a gente falou, e as pessoas continuam bebendo, o trânsito continua matando. Foi o caso do esposo da Rose, a menina tinha bebido e pegou o carro. Por que isso continua acontecendo? Eu creio que uma falta de educação muito grande, de conscientização. A lei ela existe para ser cumprida, mas aqui no Brasil parece que as pessoas pensam que só deve cumprir a lei se for fiscalizado. E não é isso. A lei exige que você não dirija depois que bebeu, certo? Então vamos cumprir por isso, mas nós temos uma falha muito grande na nossa formação, na nossa cultura, de achar que lei eu posso dar um jeitinho, eu posso passar por cima dela, eu dou conta de sair lá na frente passando por cima da lei. Isso não é verdade. Doutor Júlio, o que está acontecendo? A lei está perdendo vigor, as pessoas acham que não vão ser pegas, como o doutor Arthur disse aqui. O que a gente pode acreditar esse tanto de mortes no trânsito? O doutor Arthur colocou muito bem que nós ainda estamos em um processo de sensibilização. O atual Código de Trânsito brasileiro é da década de 90 e, como já foi bem colocado, há 9 anos nós temos uma lei seca. Então, são 9 anos contra um histórico cultural que nós temos no Brasil. E toda lei, assim que ela é editada, que prevê sanções como multa, como aumento da penalidade, como foi a lei seca, ela também passa por um processo de acomodação. E daí vem o que o doutor Arthur colocou de novo muito bem, a necessidade de uma autofiscalização. Não apenas o Estado fiscalizando através das blitz, mas também essa necessidade de sensibilização, que tem que partir de ações estatais, mas também da própria pessoa. Pois é, falando em sensibilização, aqui a gente tem dados que nos Estados Unidos a lei é duríssima. Foi pego na rua, em estado alcoolizado, é preso. Na Europa, eles já partem para a conscientização. Eles mostram os riscos, fazem campanhas, às vezes, até assustadoras, para poder conscientizar as pessoas. O Brasil se encaixa onde, doutor Arthur? Hoje, nenhum dos dois, certo? Porque nós temos uma deficiência na educação, na formação, temos uma deficiência na fiscalização e temos uma demora na aplicação da penalidade. Não estou falando nem na questão penal de crime. Mesmo nas infrações mais simples no trânsito, se demora muito para ser aplicada a penalidade. Quantos motoristas temos dirigindo aqui no Brasil hoje que já extrapolou a quantidade de pontos para ter a carteira recolhida, ficar sem direito de dirigir e continuam dirigindo porque há uma morosidade nos órgãos gestores de trânsito para processar isso daí. Então, nós não encaixamos nenhum desses dois exemplos. Nós precisamos educar,
precisamos fiscalizar e precisamos dar continuidade em todo o processo. Eu tendo a ser um pouquinho mais otimista, doutor Arthur, que existem dois modelos. Nós fazemos a adaptação desses dois modelos. É claro que com as falhas estruturais que nós temos no nosso país. Porque, sim, existem campanhas, sim, existe o combate legal, as punições administrativas, as punições penais. Por outro lado, o acompanhamento que deve ser feito tanto da esfera estatal quanto do particular é o desafio que nós temos para educar a sociedade como um todo. Então, inclusive, quanto direito fundamental à educação, vem esse pressuposto de educar tanto os mais jovens que vão entrar, vão ser condutores, quanto a geração mais antiga que, mesmo sabendo desses atos, continua a praticá-lo. Falha da nossa educação, que eu digo, é o seguinte: nós aprendemos trânsito com 18 anos, quando vamos tirar a carteira de habilitação, mas nós estamos no trânsito desde quando a gente sai da maternidade. E a nossa criança, o nosso jovem, adolescente, ele não é educado para o trânsito. Ele não recebe essa informação em nenhum nível, pouco familiar e na escola nenhum. E nos outros países que você citou, isso ocorre. Então tem que começar desde cedo. Desde cedo. Bom, e nós gravamos algumas perguntas nas ruas. Nós vamos assistir a primeira delas. Pode rodar aqui. Eu gostaria de saber o que acontece quando a pessoa é pega dirigindo bêbada. Doutor Júlio. Bom, ali começa a apuração de uma prática criminosa. Então é lavrado um auto oficial, verificando as condições da pessoa. Dependendo da situação, ela é conduzida até uma delegacia. Dessa delegacia será feito todo o procedimento penal. Um inquérito, um possível processo penal, e desse processo, se for o caso, gerará uma condenação que a pessoa poderá perder a carteira, pagar uma multa ou, em casos severos, inclusive sofrer uma condenação e uma pena de prisão. Agora, doutor Arthur, como comprovar ali que a pessoa tinha ingerido bebida? É fácil? Os agentes têm esse treinamento? Você tem alguns indícios, certo? Se a pessoa se recusar a utilizar o etilômetro, o popular bafômetro, certo? Você pode conduzi-lo para fazer um teste clínico. O ambiente ali, a forma que ele fala, como ele anda, isso tudo serve, não que ele vai ser condenado por aquilo, mas isso serve como prova dentro de um processo, porque o agente público, ele tem a presunção de legitimidade e veracidade. Então, ele vai fazer um testemunho do que ele viu, e isso pode ser considerado dentro de um julgamento. É interessante também notar que a lei seca ela passou por algumas fases. Então, já houve a fase da obrigatoriedade de utilização do bafômetro, do exame de sangue, mas isso, como colidia com uma norma constitucional, ela foi adaptada para que os agentes pudessem utilizar outros instrumentos, desde da declaração, e eles gozam de presunção de veracidade, até filmagens, até um dado testemunhal que possam comprovar que a pessoa estava dirigindo embriagada. Bom, nós vamos a mais uma pergunta que a gente fez nas ruas. Pode rodar. Se a pessoa bebeu, causou um acidente de trânsito com morte, ela fica presa ou responde em liberdade? Doutor Júlio. Isso vai ter que se olhar caso a caso. A Constituição brasileira, como já foi demonstrado aqui no princípio, ela tem como regra a liberdade da pessoa. A prisão ela é uma medida excepcional, então vai ser verificado os pressupostos da prisão cautelar. Então, se a pessoa tem residência fixa, tem bons antecedentes, é réu primário, ela vai, em regra, ser colocada em liberdade. Se não for atingidos esses pressupostos, pode ser que ela fique em medida cautelar até a condenação. Mas, de novo, a regra no Brasil é que a pessoa responda em liberdade. Se ela não preencher requisitos como moradia fixa, é que ela ficará presa. Agora, doutor Arthur, é importante a gente salientar também que se acontecer algum acidente, a pessoa tem que parar ali para poder socorrer a vítima, não é? O acidente de trânsito você tem 3 fases. Antes do acidente, durante e depois. Então, você falou da fase posterior ao acidente. Muitas mortes, muitas lesões graves são decorrência do que ocorre depois do acidente. Por exemplo, demora de atendimento inadequado, certo? Não tem... Chega em determinada cidade, tem um acidente lá na estrada, leva ao hospital, não tem como atender. Então, esse pós-acidente, ele também causa muita morte e muitas lesões. Então, se a pessoa não fica, certo? Perde-se um tempo até chamar o resgate. Às vezes, eu tenho medo, eu fiz alguma besteira, eu vou embora. Não, tá, você já fez a besteira, você vai ser achado, certo?
pensa no outro ali, né? Chama o resgate. E não cometa outro crime, que seria a omissão de socorro, Omissão né? de socorro. Então já foi consumado um ato, não continue numa prática delitiva. Bom, a Rose está aqui porque ela quer falar com a gente aqui um pouquinho. Você tem alguma pergunta, Rose? Sim, é com relação justamente a esse primeiro momento. A pessoa comete um delito porque está alcoolizada, ela não obedeceu à lei seca. Se é uma lei, a gente tem que obedecer. E, normalmente, o que as pessoas pensam é que se está num bar ou se vai dirigir, a única preocupação é perder a carteira ou passar por uma blitz. A pessoa pensa assim, eu não quero passar por uma blitz, não quero perder minha carteira, não quero pagar R$2.000. Ninguém está consciente ainda de que ela pode causar um dano a ela mesma fisicamente, dirigindo embriagada, não tem consciência do mal que ela pode fazer para um ser humano, um semelhante e para outra família. E também a pessoa não acredita que está alcoolizada. Então, tudo isso tem que ser mais incisivo, tem que ser mais importante que essa campanha de conscientização. Tem pessoas que são tão pequenas que com um copo de cerveja já ficam extremamente alteradas. Tem outras pessoas que têm uma massa corpórea muito maior, pode tomar uma garrafa de uísque, também vai ficar embriagada. E também é importante que a pessoa saiba quantas horas aquele álcool ainda vai fazer efeito. Tem gente que fica eufórica, tem gente que fica completamente lerda ou sonolenta, e isso ainda não está no inconsciente das pessoas. A única preocupação é passar pela blitz e perder a carteira. E essa deveria ser a menor das preocupações, né? Exatamente, porque isso é uma coisa material, perder a carteira, daqui a um ano você pega, tira de novo, vai para a escolinha. R$2.000 não paga a vida de uma pessoa ou o próprio dano que ela pode causar a ela mesma, não é mesmo? Bom, nós vamos voltar a falar mais sobre isso no próximo bloco. A gente faz uma pausa no artigo 5º e volta daqui a pouco. O segundo bloco chega já já. Estamos de volta com o artigo 5º. Hoje nós recebemos o engenheiro de transporte e trânsito, Arthur Moraes, e também o professor de Direito Constitucional, Júlio Edstrom. E quem também acompanha o programa é a Rose Antonelli, viúva de uma pessoa que foi atropelada enquanto andava de bicicleta por uma motorista que havia bebido antes de dirigir. Rose, você acha que esse acidente poderia ter sido evitado caso a ciclofaixa onde o seu marido trafegava fosse mais protegida? Você acha que falta também uma segurança ali, facilita um tipo de acidente qualquer acontecer? Sim. A ciclofaixa, do jeito que ela é hoje, é apenas um acostamento com uma pintura. Aquilo não protege ninguém. Não precisa nem ser arquiteto urbanista para saber que tem que ter pelo menos um anteparo que segure uma pancada. Na minha opinião, nós temos um gramado, um canteiro central muito bonito aqui em Brasília. Em várias outras cidades já tem ciclovias, que é uma coisa completamente diferente de uma ciclofaixa. E aqui em Brasília, se fosse implantado, se tivéssemos uma ciclovia no canteiro central do bairro onde eu moro, que é um bairro lindo, gostoso, moro lá há muito tempo e me sinto protegida lá, se o meu marido, crianças, idosos, pessoas portadoras de necessidades especiais poderiam usar a ciclovia lá no meio e até chegar um carro lá, uma velocidade, as árvores já iam atenuando, a grama ia diminuir a velocidade, daria tempo da pessoa pular fora e sair correndo e se proteger. Se houvesse uma ciclovia confiável lá no meio, meu marido estaria comigo hoje fazendo a viagem que nós estávamos programados. A nossa vida teria continuado juntas. Pois é, doutor Arthur, o senhor acha que falta essa segurança? Também falta ainda mais uma cultura de paz no trânsito? Porque a gente sabe que tem que defender aí a ciclofaixa, a ciclovia com a segurança toda, mas também tem que defender a cultura de paz no trânsito, né? As pessoas terem mais cuidado. As pessoas precisam se conscientizar, principalmente o motorista, que ele é o principal ator que tem no trânsito. Ele que tem que proteger todos os outros. Ele não é, ele se encontra como o dono da rua. Não, ele não tem que ser o dono da rua, ele tem que ser o zelador, o protetor do trânsito, porque ele é o mais forte. Infelizmente, boa parte dos motoristas brasileiros não tem essa conscientização. Qualquer atitude que ele tome ali, diferente do que rege a legislação, ele está colocando em risco a vida dele, da família dele e de muita gente. Então, o que precisa nesse país é o motorista entender, certo, que ele é o responsável. Porque se o motorista não se conscientizar que ele vai resolver esse problema, a década mundial de redução de acidentes do trânsito, que é essa que nós estamos vivendo, estamos chegando no final dela, o Brasil vai ser um dos poucos países do mundo que se diz
industrializado que não vai atingir a meta da década, certo? E a responsabilidade maior não é só da autoridade, não, a responsabilidade maior é do motorista. Pois é, o senhor falou uma coisa interessante aí, que o motorista é o principal ator, porque é uma disputa desleal, vamos dizer assim, com um pedestre ou com um ciclista, principalmente num lugar desprotegido, né? Exatamente. O motorista, ele está protegido, certo? Ele se julga protegido, mas ele também não está protegido não, porque morre muito motorista. Bebeu, vai cometer um acidente, vai morrer também. Muitos vão morrer, certo? Então, eu não entendo esse risco. Qual é a necessidade, qual é a adrenalina desse risco de achar que isso não vai acontecer? É difícil de entender, fica sem lógica. Pois é, doutor Júlio, o que fazer? Porque a gente vê muitas campanhas, por exemplo, que simulam acidentes trágicos ali, a gente se assusta quando vê o resultado ali. Isso é eficaz aqui no Brasil? Esse tipo de campanha tem surtido efeito? Em certa medida, sim. Pesquisas demonstram que depois da edição da lei, ela tem um período de acomodação. Mas como o doutor Arthur está colocando, é um processo educacional. Não adianta ter uma lei muito severa sem o devido acompanhamento. E o devido acompanhamento não é só ação estatal, mas uma medida social. E aí é onde essas ações, que às vezes são inclusive trágicas, demonstram a necessidade de sensibilização das pessoas. Temos tanto o lado que o doutor Arthur colocou da adrenalina, quanto da falsa percepção de segurança, de que ao beber eu vou mais devagar, ao beber eu dirijo melhor, e isso é errado. Nós já temos dados que demonstram que 1 a cada 4 acidentes de trânsito é por causa dessa falsa percepção de que a pessoa bebeu e os seus reflexos estão alterados, colocando em risco ele e a terceiros, ele e a sua própria família, como nós temos vários casos. Nós vamos chamar a Rose mais uma vez aqui para ouvir a opinião dela sobre isso. Rose. Exatamente um processo cultural. Quando as pessoas entram num carro, quanto mais potente o carro, quanto mais protegido, mais airbag, mais ela se sente assim, a super-herói. E então ela pensa nela, estou protegida no meu carrão, mas não pensa no semelhante que está ali atravessando ou simplesmente passeando, não pensa nisso. E não somente a imprudência, pode haver o acidente, por exemplo, um pneu que estoura, uma barra de direção que quebra, você perde o controle do carro sem querer, você está ali andando tranquilamente. Então, a velocidade tem que ser observada, a pessoa tem que ter cuidado com o semelhante, é um processo de civilidade que parece que o brasileiro, em geral, não posso falar de todos, claro, mas parece que isso ainda não incorporou no nosso espírito, no nosso coração, de ver a pessoa que está ali fora do carro e pensar que você tem que protegê-la, exatamente como os colegas acabaram de falar. Pois é, como o senhor falou aqui, o reflexo não é o mesmo depois de beber, né? Nós temos mais uma pergunta gravada nas ruas do Distrito Federal sobre isso. A dúvida agora é do Ricardo. Vamos ver. Eu queria saber por que mesmo com as campanhas de fiscalização, as pessoas ainda continuam bebendo e dirigindo. Será que a punição que está leve? Bom, doutor Arthur, o que a gente diz aí para o Ricardo? A punição é leve? Não, a punição não é leve. Certo? O que faz a pessoa não cometer não é a severidade da pena, é a certeza que ela vai ser aplicada, certo? Então, aqui no Brasil, se trabalha muito com essa questão da impunidade, de eu arrumo um jeito de, eu vou no aplicativo, saio da blitz, esse tipo de coisa, certo? Então, essa situação de você ter a certeza que não vai ser flagrado numa blitz que faz você cometer essa irregularidade. Mas ninguém tem essa certeza também, né? Não, mas a pessoa acha que ela sente isso. Não, isso não vai acontecer, porque se tiver uma blitz, eu vou receber no aplicativo onde está essa blitz, eu não vou lá, certo? Agora, uma coisa, o que ela falou é o seguinte, pode acontecer um acidente, de um pneu estourar, isso é a exceção da exceção da exceção, certo? Quase 100% dos acidentes de trânsito são resultado de uma infração de trânsito que foi cometida e que deu errado. Bom, e a dúvida agora é do Lindomar. Pode rodar, vamos ver aqui. Eu gostaria de saber por que algumas leis de trânsito as pessoas respeitam e outras não. Doutor Júlio, por que umas leis pegam, como a gente diz comumente, e outras não? O direito resolve muito pouco se não tiver participação social. É um fenômeno muito brasileiro essa questão de discutir que lei que pegou e lei que não pegou, porque a lei já é um consenso social. A grande questão é que a gente ainda não entendeu que o crime de embriaguez ao volante é um crime de perigo.
Ele não precisa ter o resultado, ele não precisa ter atingido o terceiro. A sociedade já foi atingida quando a pessoa dirigiu depois de ingerir bebidas alcoólicas. Então, aqui, não seria mais um fato jurídico, mas é um fato social, que a gente acredita que não vai ser punido, né? No Brasil, pelo menos desde a década de 1990, a gente vem aumentando o valor das sanções administrativas, das multas e das penas. E nós estamos vendo que não está resolvendo. Então, talvez seja a hora da gente repensar o conjunto como um todo. O direito é apenas mais um fator. Então, nós vamos ouvir mais uma vez a opinião da Rose aqui. Pode falar, Rose. Com relação às penalidades, né, a punição, o que eu penso? Que cesta básica não resolve nada, porque a pessoa que é punida comete um crime no trânsito e depois ganha como prêmio distribuir cesta básica, isso não resolve. Outra coisa que eu acho, pode ser até difícil de falar, mas eu acho que não resolve, pegar essa pessoa, colocar no presídio e ficar presa lá 2 anos, 3 anos, isso também não resolve o problema, nem da pessoa e nem para quem ficou aqui fora. Por que a gente não cria uma coisa que seja mesmo eficiente para a sociedade como um todo? Se a gente arranca uma árvore, você tem que plantar 3. Se uma pessoa tira uma vida, ela tem que resgatar no mínimo 100 vidas. Então, uma pessoa dessa, uma punição eficaz que eu penso seria colocar essa pessoa, obrigá-la a fazer um curso técnico de enfermagem, coloque essa pessoa no hospital para ela aprender a lidar com a dor, ajudar, resgatar pessoas, para ela ver exatamente todos os dias gente chegando lá atropelado, famílias esfaceladas. Então, vai humanizar, essa pessoa tem que se humanizar. Os hospitais estão precisando de mão de obra, não é isso? Então, coloca pessoas lá, elas vão se resgatar, elas têm que ter o direito também de resgatar o karma, para elas não carregarem. Tem gente que mata no trânsito e no dia seguinte está fazendo tudo de novo. Agora, põe lá no hospital. É claro que para você ir para um hospital, você tem que ter um treinamento, você tem que até fazer um concurso público, pois cria uma lei para colocar essas pessoas lá dentro, lidar com a dor, lidar com resgate, lidar com vida e morte, ver o que ela fez. Aí, quem sabe, quando ela sair de lá, ela vai ser uma multiplicadora do bem. Essa moça, por exemplo, ou outras moças, qualquer pessoa, vai chegar e dizer assim, olha, pelo amor de Deus, não faça o que eu fiz. Temos que dar esse tipo de oportunidade. Seria possível, doutor Júlio? Eu concordo, entendo a dor da Rose, né? Mas até por entender o seu momento, Rose, eu gostaria de propor um caminho alternativo. Porque se a gente falar que vai criar uma lei para resolver um problema de uma lei que não está cumprida, a gente cai num problema tautológico, né? É o cachorro correndo atrás do rabo. Agora, o que acontece? Existem organizações da sociedade civil organizadas, tanto ONGs, associações, que trabalham em prevenção, né? Em acolhimento de vítimas. Então, a sugestão que eu te daria, né, e que eu acho que é muito viável, é que a gente incentivasse mais a sociedade civil organizada a participar dessas questões, porque nós estamos aqui numa diferença muito grande entre o que o Estado deveria fazer e o que o indivíduo faz. Então, entre o Estado e o indivíduo, existe a sociedade e existem estruturas que podem ser utilizadas para que a gente atinja essa sensibilização. Bom, e tem a ver com o que a gente está conversando aqui, e eu queria usar esse depoimento que a gente separou de um rapaz que diz ter aprendido com uma amiga que lugar de quem bebe não é o volante, para encerrar o programa de hoje. Pode rodar aqui. Por experiência de vida, eu posso dizer que quando a minha amiga, quando ela levou uma multa por ter dirigido com um teor alcoólico no sangue, essa multa ela alertou todos nós, não só ela. E aí, isso até que foi uma coisa boa, porque ela, nunca mais vai fazer isso, a multa foi tão absurda que ela se espantou tanto que ela nunca mais vai correr esse risco. E também o grupo de amigos também ficou em alerta. Que bom que foi só uma multa, né? Não foi um acidente mais grave que serviu para alertar todo mundo, né? E com esse depoimento a gente encerra o artigo 5º de hoje. Doutor Arthur, doutor Júlio, agradeço muito a presença de vocês aqui conosco e eu gostaria de agradecer também a Rose, a participação sua tão importante aqui, trazendo um pouco da sua experiência para a gente conscientizar mais e mais pessoas de que bebida e volante não combinam, né, Rose? Tomara que isso um dia dê certo e que esse futuro não seja tão distante, que seja o mais rápido possível, porque esse mês, os últimos acontecimentos, a fila atrás de mim só aumenta e eu não quero, realmente não quero mais. Vamos finalizar isso muito rapidamente. Vamos ter paz no trânsito, né?
E eu agradeço também a você que está nos acompanhando. Quer rever esta edição? Acesse tvjustiça.jus.br. Nosso e-mail é artigo5@stf.jus.br. Até a próxima!